com a sua preciosa atenção, nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico de hoje com o tema: por que tarda o avivamento? Por que o avivamento, a ideia que se tem nos dias de hoje, por que tem-se a ideia de que o avivamento nos dias de hoje, ele é tardio ou demora a acontecer? E nós, olhando para a história dos grandes homens que o Senhor usou nos tempos do passado, e foram ferramentas para que profetizasse, para que mencionasse acerca dessa temática. É interessante pensar sobre isso, porque fala-se muito de avivamento, e até prega-se muito sobre avivamento, mas em muitas ocasiões, em várias localidades, parece que a gente não vê uma verdade substancial sobre esse tema. E o que é que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo? A ideia que se tem também é que as igrejas, ao passar dos tempos, ao aproximar cada vez mais a vinda de Jesus, se é de aquecer o fervor espiritual, de reavivar, de tornar a ter vida, muitas igrejas estão morrendo aos poucos. E muita gente confunde avivamento com movimento. E avivamento não é movimento. Avivamento também não se resume em pular, saltar, correr, falar em línguas estranhas, não. Mas o avivamento genuíno traz alguns movimentos que não distorcem a palavra de Deus. Então, muitas pessoas hoje estão tendo uma ideia distorcida do que de fato é avivamento. O avivamento tem alguns princípios que, sem esses princípios ser cumprido, pode ser qualquer coisa, menos avivamento. Pode se identificar por muitas coisas, menos com avivamento. E diga-se de passagem, muitas pessoas vão perecendo por falta de quê? De conhecimento. Então, a importância da igreja é adquirir os costumes, né? E esses bons costumes de se tornar, ao longo também do tempo, uma igreja apologética. Uma igreja que não vai comer qualquer comida. Uma igreja que não vai receber qualquer alimento. Quando eu falo qualquer, não é desprezando ninguém que prega, ninguém que ensina. Estou falando das verdades eternas, que o que tem que ser pregado é a verdade. É a verdade que transforma, é a verdade que tem totais condições de trazer qualquer sentimento de mudança na vida do ser humano. Mas as coisas estão ficando feias, querido. Você abre as redes sociais, você vê as mídias digitais, você olha cada aberração, cada coisa absurda que tem acontecido. Pode ser qualquer coisa, menos o genuíno avivamento. Todos, escute isso, todos os avivamentos que aconteceram à luz da história começou primeiramente com um tempo de crise, mas simultaneamente ao momento de crise tinha alguém de joelhos dobrados e tinha alguém com a Bíblia aberta. O avivamento genuíno, ele só acontece quando se cumprem esses princípios. Quando nós olhamos para o capítulo 3, que escrevera o profeta Abacuque, nós estamos diante de um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento. O clamor do profeta Abacuque aqui, ele é inspirador, ele é contagiante, ele chega a ser extraordinário. E eu te explico por quê nessa breve introdução. Primeiro ponto dessa introdução. O momento em que esta nação estava vivendo era um momento de constante distanciamento da presença de Deus. E havia 3 crises instauradas naquele tempo, no tempo que o profeta Abacuque profetizou. Quais são essas crises que estavam instaladas? Primeiro, crise social. Muitas pessoas que já tinham conhecido o Senhor, agora estavam completamente longe e afastadas dele. E aí, a nação, grande parte daquela nação estava completamente longe do Senhor. Essa crise social, ela foi decorrente de muitas dissensões, de muitas coisas atrativas que foi distanciando as pessoas da presença de Deus.
A segunda crise que estava instaurada no tempo que o profeta profetiza era a crise governamental. Havia crise no governo. E esta crise que foi instalada no governo, ela vai se espalhando, ela vai contaminando aquele período. Não somente isso, a terceira crise que também estava instaurada naquele período era a crise eclesial, ou seja, a crise no sentido de eclésia. Claro que a igreja primitiva surgiria a partir do livro de Atos dos Apóstolos, como registra ali Lucas, mas o povo que já servia a Deus naquele período, nós vamos aqui intitular como a igreja daquele tempo, havia uma crise eclesial no meio do povo que também servia a Deus. Perceba o que é que está acontecendo. Então esse profeta, ele vai agora ter o cuidado de primeiro transmitir o que ele estava sentindo. Você lê o capítulo 1 todinho de Abacuque, você vai entender que mais do que um clamor, ele faz até um certo desabafo. E ele transmite o que estava sentindo. E ele vai também recitar a realidade que o seu tempo estava vivendo. E não somente isso, ele vai transcrever os problemas que aquela nação também estava vivendo. Quando você lê o capítulo 1, você percebe algo interessante. Você vê o profeta envolvido numa espécie de caos. É isso que a impressão do texto nos dá o direito de interpretar. O mundo aqui, a terra naquele momento estava vivendo um completo caos, né? Um momento espiritual muito difícil. E agora, o profeta agora, nesta oração, mostrando uma certa indignação e ao mesmo tempo sendo sincero com Deus, ele vai dizer o quê? Ele vai tentar mostrar para Deus, só que Deus já sabia, claro, de tudo isso, o que aquele povo estava precisando, ou o que Deus precisava fazer para aquilo mudar. Na realidade, nenhum ser humano consegue dar conselho para quem é o dono do conselho. Nenhum ser humano pode ser profeta, patriarca, pode ser apóstolo, pastor, quem for. Ninguém consegue ensinar aquele que é o dono do ensino. Ninguém consegue dizer o que ele tem que fazer quando ele já estabeleceu tudo antes da fundação do mundo. Então a ideia que o texto nos mostra aqui é um profeta revoltado no seu tempo. É um profeta transtornado naquele tempo. Porque para o profeta, pior do que recitar os problemas, era perceber que esse Deus para ele estava calado. Ele está falando no capítulo 1 e Deus completamente calado, silêncio. Não tem uma vírgula da fala de Deus com o profeta no capítulo 1. Não tem. Então o mundo estava em crise e ele percebe que até o silêncio de Deus estava, de certo modo, incomodando o profeta. Mas entenda uma coisa interessante. Às vezes, o fato de Deus não estar falando, vou repetir, às vezes, o fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que ele não esteja trabalhando. Eu vou dizer de novo. O fato de, às vezes, Deus estar em silêncio não quer dizer que ele não esteja trabalhando, porque ele é tão poderoso que até o silêncio dele opera. Ele é tão poderoso que até quando ele não está pronunciando, ele está agindo. Ele é tão tremendo que até quando ele está calado, ele é resposta. O silêncio de Deus é resposta para alguém quando ele não quer falar. Porque ele é Deus. Aleluia. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou dizer uma coisa aqui para você. Eu vou aplicar e se você conseguir reagir, vai adorando a Deus. Aleluia. O mundo daquele tempo não é diferente de hoje. Está pior. A crise está pior. A imoralidade está pior. A apostasia está pior. A idolatria muito mais. Porque idolatria não se resume a um Deus com D minúsculo ou uma estátua feita por mãos humanas. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, que não deve ser ocupado, é uma idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você fizer uma comparação com as crises existenciais do tempo do profeta Abacuque para o que está acontecendo no nosso mundo hoje, nós só evoluímos para pior.
Então a palavra que é imutável, que é infalível, que é inerrante, ela brada e deve queimar no coração da igreja no dia de hoje e refletir o que é que está acontecendo com esta geração que ora pelo avivamento e o avivamento não acontece, que pede o avivamento não acontece. Parece que quanto mais alguém pede um avivamento, parece que mais alguém está esfriando. Então nós vamos estudar essa noite sobre algumas razões pela qual esse avivamento tem ficado tardio. E a primeira situação que nós vemos no texto, o avivamento, ele tarda quando não tem oração. Você está com a sua Bíblia aberta? Olha aí, vou contar 3 e vou perguntar. Qual é a primeira palavra que está escrito na Bíblia que você porta aí, do versículo 1 do capítulo 3? Qual a primeira palavra? 1, 2, 3. Você está percebendo que oração aparece primeiro? Por quê? Porque oração sempre é prioridade e nunca será o último recurso. A oração é prioridade. Então, a primeira situação que o escritor, que o profeta, ele vai aqui demonstrar sobre a oração é que esta ausência de oração, ela tarda o avivamento. Aí eu preciso te explicar por que isso aconteceu também com o tempo, no tempo de Abacuque. Primeiro, quando você lê o capítulo 2 de Abacuque, no capítulo 1, ele fala com Deus, mas no capítulo 2, ele ouve a voz de Deus e vai para a torre de vigília, a torre da oração. E ele consegue, a partir do capítulo 2, ele consegue ali começar a adentrar na presença do Senhor novamente. Até que no capítulo de número 3, ele é ouvido. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então o avivamento tarda primeiro, por falta de oração. Olha só, oração do profeta Abacuque. Quem orou? O profeta Abacuque. Oração do profeta Abacuque. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a oração, ela é uma chave que abre todas as portas. A oração, ela tem a capacidade de mover as mãos daquele que move o mundo e as coisas de lugar. A oração revela o mais íntimo que o ser humano tem de laços estreitos para se aproximar de um Deus todo-poderoso. A forma mais eficaz de alguém ser amigo íntimo do Senhor é através da oração. Uma certa vez, Billy Graham disse: ore ao Senhor. Até quando, Billy Graham? Até você e ele se tornar amigos íntimos. E depois que vocês se tornarem amigos íntimos, continue orando. Então ele está dizendo que a oração, ela é contínua. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Orai sem cessar. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 5, que a igreja orava todo o tempo. Orava no templo, orava nas casas. Aleluia. Quando alguém ou algum personagem que marcou as histórias do Antigo Testamento tinha causas impossíveis, alguém estava no altar orando. Ana era estéril, mas através da oração, Deus abriu a sua madre. Sara do mesmo jeito. Tantas pessoas que tiveram uma vida de intimidade com o Senhor, mas através da oração. Você olha para a vida de Moisés, um homem de muita comunhão, de muita intimidade, mas orava muito. Subia no monte, passava 40 dias buscando a face do Senhor. Oração, louvado seja Deus. E hoje em dia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou quase todos, estão se esfriando, mas é porque a oração não está sendo mais prioridade. Irmão, desculpa a expressão, mas tem gente dormindo. Tem gente aí afora, talvez aqui não tem ninguém assim, mas tem gente aí afora que se denomina cristão, que está dormindo igual, por exemplo, um animal. Como é que uma vaca dorme? Vou dizer um exemplo. Uma vaca, um cavalo. Ele deita ali, normalmente, gosta de deitar numa terrinha ali, numa areia, se esparrama para um lado e para o outro, quando viu, já dormiu. Tem crente no dia de hoje que não ora mais nem antes de dormir, quanto mais tirar 1 hora por dia de oração, meia hora de oração, quanto mais vir para a campanha de oração quando se abre na igreja. Tem alguém que vem, não vem porque não pode, a gente entende, justificar, está doente, está viajando,
ou mora longe demais. Tem alguma justificativa que é justa, mas tem outras que não adianta justificar. É alguém que não gosta de orar, não tem aptidão por oração e continua orando. Eu quero milagre, eu quero cura, eu quero avivamento. Deus não vai dar avivamento para quem não tem intimidade. Deus não vai se revelar nesse tempo para quem não está buscando essa revelação do alto. E quem mais quer visitar a igreja, trazer o avivamento para a igreja, quem mais quer o Senhor. Então a culpa não está em Deus, Ele quer. Alguma coisa está acontecendo. E hoje nesse culto de ensino, pode até ser uma palavra de confronto, mas é uma palavra que pode mudar a sua vida. Pode ser ter uma palavra que alguém pode interpretar por mais dura, mas é essa palavra que tem para hoje e vai mudar a sua história. Jesus, Ele continua batizando com o Espírito Santo e com fogo, mas Ele não vai batizar alguém que não busca, Ele não vai batizar alguém que não ora, Ele não vai batizar alguém que Deus nem sabe se ele quer ser batizado. Talvez nem sabe o que é o batismo, não quer o batismo, ficar pulando aquela coisa. Não é isso. Mas o Senhor quer continuar fazendo. Enquanto uma geração estiver distante, Ele não vai fazer. Mas à medida que alguém se aproxima, Ele vai se revelar, Ele vai fazer, Ele vai curar, Ele vai batizar, Ele vai continuar fazendo, porque Ele é Deus. Deixa eu profetizar na sua vida e na sua família. Ei, a tua casa vai ser alcançada pelos milagres do Senhor. Os teus filhos não serão motivo de desonra, serão honrados. Jesus vai batizar eles, ainda adolescentes, ainda crianças. Jesus vai pegar eles, vai encher do Espírito, vai mover eles para fazer a obra. Você também vai ser alcançado, mas Deus está convocando a sua igreja, nestes que nós acreditamos que são os últimos dias da igreja na terra, para um tempo de oração, para um tempo de entrega. É tempo de nós restaurarmos o altar da oração. O crente que ora, ele ora em casa. O crente que ora, ele ora em espírito na rua. O crente que ora, ele ora no templo. Ele não tem lugar, todo lugar para ele pode ser um altar de oração, porque você é um altar erguido diante de Deus. Você, aleluia, você é o livro aberto que o mundo lê. Então aonde você for, você pode falar com o seu Deus em qualquer lugar. Aleluia. A Bíblia diz que quando o véu do templo desceu de céu abaixo, esse véu era a divisão, era o impedimento ali ainda que existia para alguém não ter comunicação direta. Mas desde que esse véu desceu do céu abaixo, você pode entrar na presença do Senhor. Você ora e Ele responde. Só que, aleluia, tem experiências com Deus que você fez oração e Ele respondeu. Levante a tua mão. Talvez foi com 1 ano, foi com 10, com 20, 30, mas Ele respondeu. Talvez foi com uma semana, foi com 1 mês, com 1 dia, mas Ele te respondeu, porque os céus não estão de bronze para quem decidir orar. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo me faz lembrar aqui do profeta Jonas. O profeta que foi desobediente no capítulo 1, que não orou uma vírgula no capítulo 1. Aí vai tomar várias decisões precipitadas, porque quem não ora vai descendo os níveis baixos da vida, não é nem na oração. Ele desce, o Senhor fala, vai a Nínive, anuncia a minha palavra. Não vou. Desce a Jope, desce ao navio, paga a sua passagem, desce ao porão, vem a tempestade, jogaram tudo que alguém considerava que era peso no mar, só que o barco continuava pesado. Aí o marinheiro chega dentro do porão e acorda um profeta chamando ele de dormente. O que tens contigo, dormente? Olha a tempestade. Por quê? Porque quem não ora é dormente. Quem não ora não percebe nem as tempestades, quanto mais a bonança de Deus. É preciso fazermos um resgate urgente sobre a oração. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aí pegaram Jonas, jogaram no mar, só foi jogar ele no mar que o barco ficou leve. Por quê? Porque quem não ora é pesado, mas quem ora é leve. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jonas vai orar, capítulo 2, orou Jonas ao Senhor, seu Deus, versículo 1. Aí no versículo 10, Deus falou com o peixe. Por que que Deus falou com o peixe e não falou com o profeta? Porque quando alguém decidir orar, mesmo que seja dentro do pior situação que existia para Jonas, era o ventre do peixe. Ele estava dentro do ventre do grande peixe, diz
as Escrituras. Ele chama aquele lugar de inferno no capítulo 2. Do inferno eu gritei. Mas o Senhor nem falou com ele. Deus falou com quem? Com o peixe. Porque quando alguém entender que a oração não é o último recurso e é a prioridade, aleluia, ele vai orar e Deus vai fazer o que ele necessita. Se você puder, abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24. Por questão da eximidade do tempo, eu vou citar o texto aqui. Está escrito: portanto eu te digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim acontecerá. Que texto impactante para falar sobre oração. Vou repetir. Portanto, tudo o que vocês pedirem em oração. Olha o que Jesus está falando. Peça entendendo que já aconteceu e assim vai ser. O que Deus está dizendo aqui com essa palavra? Que tem muita gente que pede, mas não recebe, porque nem ele mesmo acredita que ele pode receber aquilo da parte de Deus. Então, na dúvida, já peça acreditando que Deus já fez. Profetiza isso para você. Deus já fez. Pastor, tem 10 anos que eu oro pelo meu marido. Ore dizendo: Deus, o Senhor já salvou ele. Ele não vai para o inferno, ele é teu. Eu profetizo, o Senhor já fez. Profetiza isso na sua oração. Daqui a pouco vai acontecer, porque ele é Deus e a sua palavra não volta atrás. Passará o céu e terra, mas a palavra do Senhor não hão de passar. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu sabe dar boas coisas aos seus filhos quando eles lhe pedem. Se um filho te pedir pão, você vai dar pedra? Diz o texto. Não vai, vai dar pão. Da mesma forma é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 21, versículo 22, diz a Bíblia: tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que o texto também não está dizendo se vocês pedirem algumas coisas. Se vocês pedirem, ele não especifica o que é o pedido. Ele diz: tudo o que vocês pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Eu quero perguntar para alguém aqui essa noite: o que é que você veio pedir ao Senhor essa noite? Eu sei que você veio disposto para ouvir a palavra, mas esta palavra move o seu coração, o Espírito Santo te dá liberdade. O que é que você está precisando? Peça através da oração, que o Senhor é poderoso para fazer até abundantemente mais daquilo que você pede e pensa. Foi isso que Paulo escreveu aos Efésios. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então a oração precisa ser um resgate urgente dentro da igreja. O profeta vai clamar pedindo um avivamento. Mas o primeiro prenúncio de um avivamento é a oração. É a oração. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando você estuda a história dos grandes avivamentos que aconteceram na terra, o avivamento no país de Gales, o avivamento na Rua Azusa, o avivamento na Inglaterra, John Wesley, enfim, por Moody, Jonatas Eduardo. Quando você lê a história do avivamento nos Estados Unidos, que espalhou um vento, um avivamento tremendo, e aí veio o tempo do grande Billy Graham, né, que foi o sucessor do avivalista ali, depois de John Wesley. Então você vai perceber que aqueles homens eram homens de muita oração. A biografia de John Wesley diz que aquele homem tinha tanta intimidade com Deus, que em certas ocasiões ele entrava em alguns estabelecimentos na Inglaterra. E tem um testemunho que uma vez ele entrou dentro de um supermercado e ele não falou nada. Ele andando entre as fileiras do supermercado, as pessoas caíam arrebatadas, falando em Espírito, sendo batizado do Espírito Santo, sem ele abrir a boca e falar uma vírgula. Só a presença dele naquele ambiente, João. Alguém caía no chão arrebatado, já era batizado com o Espírito Santo e aceitava Jesus. E por que isso acontecia com aqueles homens? Porque eram homens que viveram integramente da obra de Deus. Eram homens ocupados com Deus, que oravam 6, 8 horas de joelho de oração por dia. E marcaram a sua geração. Aleluia. Uma certa feita fizeram uma viagem, uma excursão. Talvez você já viu esse testemunho aí, mas cabe aqui durante a aplicação do texto. Alguns adolescentes foram para uma excursão para a Inglaterra, eles eram dos Estados Unidos, foram para a catedral de John Wesley, visitar a sua casa.
E eles ficaram encantados quando chegaram ali no quarto de oração de John Wesley, porque haveria uma espécie de púlpito reduzido e o local onde ele colocava os seus joelhos. E a curiosidade despertada no coração dos adolescentes missionários é que as marcas naquele piso ficou diferente, obreiro irmão Alessandro. Porque aonde ele dobrava os joelhos, continuamente orava tantas e tantas horas por dia, o piso chegou a ceder um pouquinho com o tempo de oração que ele tinha. Aí um dos adolescentes ficou muito curioso, se perdeu naquele quarto, ficou por ali, os outros entraram no ônibus. E quando estavam indo embora, alguém sentiu faltar, faltando alguém. O pastor que estava liderando a excursão volta no quarto de John Wesley. John Wesley já tinha partido para a eternidade com Cristo. E aquele adolescente colocou o seu joelho em cima do lugar aonde John Wesley orava. E quando o pastor, dirigente da excursão, chegou dentro daquele quarto, viu aquele adolescente dizendo assim: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Faz de novo. Ele só orava isso, irmã. Irmã Sara, faz de novo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Senhor, faz de novo, faz de novo. Quando de repente o pastor chama aquele adolescente: Billy, 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 vamos que o ônibus está saindo. Aquele adolescente era o Billy Graham. Oramassore calabás. E Deus fez de novo e usou ele. Aleluia. E depois do apóstolo Paulo, os estudiosos consideram-se Billy Graham como um dos maiores ganhadores de alma que já teve, que já pisou os pés neste mundo. Inclusive ganhou mais almas que o próprio John Wesley. E ele orava incessantemente: Senhor, faz de novo. Você pode levantar a sua mão ao céu? Pode. Você pode fechar os seus olhos e fazer esta oração como Billy Graham orou: Senhor, faz de novo. Senhor, me aviva de novo. Senhor, me toca de novo. Senhor, me renova de novo. Senhor, batiza de novo. Oh, Senhor, cura de novo. O Senhor está ouvindo a oração desse lugar. E você tem liberdade nesse tempo de dizer: Senhor, eu não quero ser aquela pessoa normal no meio dos comuns. Eu quero ser o diferente, não por vanglória ou para aparecer, mas eu quero mais intimidade contigo. Eu quero estender as mãos e alguém ser curado. Eu quero orar e Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu quero profetizar e ver a profecia se cumprir. Jesus está dizendo para essa igreja: isso é possível que aconteça quando a gente estiver completamente disposto e com o altar da nossa oração restabelecida. Eu profetizo que a Assembleia de Deus em Passo do Lumiar vai viver um tempo extraordinário de milagre, de salvação, de reconciliação, de poder do Espírito descendo do alto, e Ele vai usar as crianças dessa igreja. Prepara a criança, porque vocês vão começar a pregar. Jesus vai levantar pregadores no meio das nossas crianças, cantores no meio da nossa juventude, no ciclo de oração. Obreiros, igreja, prepare, porque o Senhor vai soprar um grande avivamento nessa cidade, e Ele vai usar você. Você crê que Ele vai usar você? Você crê que Ele vai usar você? Ele vai usar as tuas mãos, Ele vai usar a tua voz, Ele vai usar o dom que Ele já te confiou. Mas pelo amor de Deus, é tempo de orar mais, é tempo de buscar mais a presença do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Um grande avivalista, cheio do Espírito, disse assim um dia: Deus, me dê apenas 100 homens cheios do teu Espírito e eu ganharei todo o planeta para a tua glória. Olha a fé daquele: me dê 100 homens, somente 100 homens, mas contanto que eles sejam cheios do teu Espírito, dominados, homens que não queiram fazer mais outra coisa a não ser viver para ti, e em nós revolucionaremos o mundo com o poder do Evangelho. Louvado seja Deus. Segunda razão pela qual o avivamento é tardio. Ele é tardio ainda aí no versículo de número 2. Olhe para a sua Bíblia. Está escrito aí: oração do profeta sobre forma de canto. A expressão canto aqui fala sobre adoração. Então um avivamento vai acontecer, mas é preciso ter adoração. Nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor.
E uma das coisas que mais alegra o coração de Deus é quando ele é adorado. Olha o que acontece quando ele é adorado. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Vou citar o texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Vi perante ele serafins, com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 cobria o quê? O rosto, aleluia. E diz mais o texto, esses serafins voavam diante do trono, aleluia, voava diante do trono, e clamavam uns para os outros, dizendo, Kadosh, 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 que no hebraico é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olha o que acontece quando alguém adora e toda a terra está cheia da sua glória. Eu vou profetizar e se você acreditar, reage. Quando você adora, o trono dele se movimenta. Ezequiel disse sobre isso, que o trono de Deus faz movimento. E quando existe, eu estou sentindo muito Deus aqui. E quando existe adorador na casa, quando existe adorador no ambiente que adora ele, em espírito e verdade, o trono dele se movimenta em teu favor. Lá vai, eu não sei o que você precisa, mas através da tua adoração, o avivamento vai chegar na tua casa, na tua família, o avivamento vai chegar nessa igreja. Eu não sei o que você precisa, mas o trono de Deus vai se movimentar na medida que o adorador se movimenta para adorar, o trono dele se movimenta em teu favor. Oh, aleluia, aleluia. A presença de Deus está nessa casa. A graça de Deus toma esse ambiente. Sinta o Espírito Santo te movendo. Sinta a graça dele te tocando. Sinta o poder dele remoendo o teu ser, a tua alma. Seja tocada agora. Seja renovada agora. O Senhor acaba de me dizer, enquanto alguém adora, o trono se movimenta. Enquanto alguém adora, o trono se movimenta. O trono está se movimentando na direção de alguém aqui essa noite. O trono está se movimentando na direção de alguém. Cadê? Cadê? Tem adorador na casa? Ele te encontrou aqui hoje. Tem adorador na casa? Tem adorador na casa? Se tem adorador na casa, tem trono se movimentando. Se tem trono se movimentando, tem resposta chegando. Se tem resposta chegando, tem lágrimas colhidas. Se tem lágrimas colhidas, tem alegria na casa. Tem alegria na casa. Tem alegria na casa. A presença do Eterno está sobre a sua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Terceiro, deixa eu correr. Terceiro, o avivamento é tardio quando não se tem percepção espiritual. Vou melhorar. O avivamento demora quando não tem audição, quando não tem ninguém para ouvir o que Deus quer fazer. A audição, a ausência de uma boa audição no mundo espiritual é um empecilho para o avivamento acontecer. Então prova isso na Bíblia, está na Bíblia. Então veja o que diz, ouvi, Senhor. Olha o profeta, ouvi, Senhor. O que ele está dizendo? No capítulo 1, eu estava meio revoltado, povo pecando, se afastando, tanta coisa feia, Deus. Mas aí eu comecei a orar. Aí quando o profeta orou, ele ouviu a voz de Deus. Quem está dizendo é o profeta. Ouvi, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos, é necessário a igreja voltar. Isso aqui fala de sensibilidade. Aleluia. Quem tem um ouvido atento ao que Deus quer fazer, ao que Deus quer falar. Aleluia. Ele tem sensibilidade espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 9, diz a Bíblia, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito, consequentemente a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de
Deus. João capítulo 10, versículo 27 diz a Bíblia: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é ovelha aqui? Quem é ovelha? Irmão, aqui não tem nenhum bode. Bode é uma coisa, ovelha é outra. Quem é ovelha? A Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E se a ovelha ouvir a voz do bom pastor, do supremo pastor, a ovelha vai viver aquilo que o Senhor tem programado para você viver. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e se alguém ouvir. Perceba que isso aqui tem uma condicional do texto. Se alguém ouvir. Aleluia. Porque não adianta bater se não tem disposição para ouvir. Tem muita gente que quer receber, mas não aguenta sentar para ouvir. Não aguenta sentar para ouvir. Ele quer até pregar, mas não quer sentar para ouvir. Ele até quer ensinar, mas não quer sentar para ouvir. Ele até tem vontade de fazer, mas não tem disponibilidade para ouvir. Agora quem tem disposição para ouvir, ele bate e a porta se abre. E quando a porta se abre, existe comunhão entre você e o teu Deus. Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 3, versículo 9, diz a Bíblia: então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor nosso Deus. É uma convocação. Venham ouvir as palavras do Senhor nosso Deus. Aleluia. Então, o avivamento virá, mas nós precisamos entender que primeiro é necessário, é preciso ter oração. Segundo, é preciso ter adoração. E terceiro, é preciso ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Você quer que Deus te ouça quando Ele fala? Quem quer? Quer ser ouvido quando Deus falar? Quer ou não quer? É coisa boa, né, irmão? Ser ouvido quando Deus fala. Então você precisa ter disposição também para ouvir quando Ele estiver disponível, disposto, ou melhor, para atender a tua petição. Louvado seja Deus para todo sempre. Quarto motivo ou razão pela qual o avivamento é tardio. O avivamento demora em algumas localidades, em algumas ocasiões. Por quê? Quarto, quando não tem palavra. Está no versículo 2. Olhe para a Bíblia aí, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Aleluia. Então, perceba que aqui o avivamento não tinha acontecido, mas Deus está inspirando o profeta a dizer: se não tiver oração, se não tiver, aleluia, adoração, se não tiver sensibilidade e se não tiver palavra, não terá avivamento. Mas o bom é que o Deus daquele tempo é o Deus desse tempo. E o profeta que foi usado naquele tempo, a profecia também se cumpre nesse tempo. E só precisamos o quê? Estar disponíveis e colocar esses pilares dentro do nosso coração para o avivamento não tardar. E eu vou dizer, o cenário do Brasil e do mundo está muito propício para um grande avivamento acontecer. Eu acredito que esta geração pode, não estou dizendo que será. Se eu falar que é afirmando, eu estou sendo herege. Então vou lá. As nações do mundo, a igreja de hoje, ela pode ser a geração do arrebatamento. Diante das escrituras que estão se cumprindo, diante de tudo que está se cumprindo, nós podemos ser a igreja do arrebatamento. Antes do arrebatamento, o Senhor, Ele vai soprar um vento de um grande avivamento na terra. E eu estou orando e o Senhor não me deixa de fora desse negócio. Faz tempo que eu oro, o Senhor não me deixa de fora. Eu quero viver o extraordinário nesse tempo. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero, aleluia, com o poder do teu Espírito, marcar a minha geração. E eu não quero, e nem que a minha casa também não quer ficar de fora desse período. E vou mais além, não quero que a igreja que eu pastoreio, pela bondade do Senhor, fique de fora desse avivamento. Quem vai estar? Quem vai estar? Quem vai ser inserido? Quem vai ser? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A ausência da palavra, irmão, que tem de movimento aí afora,
é gente ungindo rosa, é gente ungindo casa, é gente subindo no monte com grão de feijão, é gente descendo o monte com um martelo. Irmão, eu fui pregar numa igreja um tempo, eu vou dizer, foi em outro estado, não vou dizer nem o nome, porque não pode dar problema. Eu fui pregar numa igreja um tempo, eu estava pregando uns dias aí em uma capital, e eu fui pregar em uma certa localidade, que o culto começou às 19 horas, e eu cheguei no horário. Deu 19h30 e nada de nem falar de palavra. Deu 8 horas e nada. Eu falei, rapaz, esse culto não vai ter, eu não vou pregar, não. E era tanta gente louvando, nada contra, a adoração é bom, mas cadê o tempo da palavra? Minha esposa estava comigo nessa agenda, incomodado, minha filha, eu estou para ir embora daqui. Não é porque eu vou pregar, é porque o povo vem para cá, se esse povo não tiver uma palavra, o que vai ser desse povo? Porque tudo que Deus faz, ele se respalda pela palavra. Então, cadê? O que vai acontecer? E eu comecei a falar com o Senhor naquele momento. E nada. Quando deu aproximadamente 8:55, a mulher me chamou para pregar. E eu fui perto dela e falei assim, missionária, pastora, eu tenho quanto tempo? Ela falou assim, 10 a 15 minutos, tá bom? Aí assim, o sangue ferveu. O espinho quis entrar na carne. Eu falei, não, vim aqui a primeira vez. Falei, tranquilo, eu vou pregar o tempo que a senhora falou. Irmão, eu preguei os 15 minutos, no máximo 20. Mas eu entreguei tudo naquela noite que Deus falou. Aí não acaba por aí não, terminou a palavra, eu pensei que o culto ia terminar, e havia uma fila lá do meio da rua, orando de um por um, entregando um martelinho assim, de acrílico. Né? Aí eu fiquei curioso, para que esse martelo? Para despedaçar o jugo. Eu falei, tá, entendi como é que vocês fazem. Quer dizer que não tem tempo para a palavra, não tem tempo para a prioridade da palavra, mas tem tempo para comprar um martelo de acrílico, para simbolizar, quebrar um jugo, que não vai ser quebrado, porque vai ser quebrado é com a palavra, vai ser desfeito é com a palavra. Enquanto não tiver palavra, você vai viver nessa miséria, nessa vida que você está vivendo, sendo iludido por esses picaretas de púlpito que não são verdadeiros, que mais parecem charlatões de altar do que pregador do evangelho, que não tem compromisso com a palavra. O lugar que a palavra não tem prioridade, esse lugar não tem como receber o avivamento genuíno. Não tem como, meus irmãos. Então, adore a Deus pela palavra. Agradeça a Deus pela palavra, exalte ao Deus da palavra, ame essa palavra, aleluia, glória a Deus, abrace essa palavra, leia essa palavra, medita nessa palavra, porque esta palavra está inserida como um prenúncio de que se ela não tiver na sua vida, o avivamento não vem, mas como eu sei que ela está, preparemos, porque o avivamento vai chegar, o avivamento vai chegar. O salmista escreveu no Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O escritor aos Hebreus, na sua carta, capítulo 4, versículo 12, ele diz que a palavra é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. Isso quem faz? A palavra. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, no momento da tentação ali, Jesus foi ali colocado no deserto, enviado pelo Espírito, e chega o tentador lhe fazendo proposta, e o Senhor falou o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O salmista no Salmo 119, ainda no versículo 11, falou: eu guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Em João capítulo 17, versículo 17 está escrito: santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. João 8:32 está escrito: e conhecereis a verdade. Isso é a palavra e a verdade vai te transformar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Fica de pé, queridos, em nome de Jesus. Vamos encerrar. O avivamento também tarda quando não tem temor. Está no texto: ouvissem a tua palavra aí, temi. Porque não adianta só ouvir. Você passa um mês ouvindo, 2 meses ouvindo, 1 ano ouvindo, mas não tem temor. Aí não adianta nada. O texto diz: ouvi e temi. O temor a Deus, diz o sábio Salomão, é o princípio de toda sabedoria. Então, o temor ao Senhor também é um pilar. Aleluia.
que tem que ser preservado para o avivamento vir. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, o avivamento virá, mas se não tiver persistência, não acontece. Olha o que o profeta disse: aviva ao Senhor. O termo aviva aqui é a única vez que aparece na Bíblia. O termo aqui. Só tem essa expressão. Porque quando o profeta fala aviva, vem do verbo avivar. Só essa vez. E ele pede com exclusividade: aviva ao Senhor a tua obra. No meio. Por que não é no primeiro? Aviva ao Senhor. Aviva no começo. Ou então aviva no fim. Por que não é no começo? Porque no começo ainda tem alguém no primeiro amor. Você já parou para pensar nisso? Por que ele não pediu aviva ao Senhor no final? Porque no final já está dizendo, é o final de tudo. Ele pede aviva no meio, porque a maioria das nossas crises é no meio da melhor fase. Eita, vou fechar a Bíblia porque eu terminei. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. É no meio, aleluia, do maior momento de comunhão. É no meio do momento melhor que você está vivendo da sua vida. É o momento mais propício para vir a crise. E é por isso que o profeta está dizendo: Senhor, essa geração que está no meio da crise, no meio da prova, no meio de tanta coisa. Mas eu te peço, aviva a tua obra no meio. Aviva a tua obra agora, porque quem começou bem vai terminar bem. Mas eu te peço, aviva a tua obra no meio dos anos. Eu não sei o que você está passando, mas no meio dessa luta tem hoje o avivamento de Deus descendo na sua casa. Eu não sei o que você está vivendo, mas no meio dessa aflição tem as mãos de Deus estendidas para te curar essa noite. Eu não sei o sentimento que permeia no seu coração, mas no meio dessa crise de ansiedade, Deus está movendo as coisas de lugar e está te dando vida, 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 vida. Não andei ansiosos por coisa alguma, nem pelo que há de vir, nem pelo que você quer receber. Não, o Senhor está cuidando do teu presente, Ele vai se encarregar do teu futuro. Não se preocupe com isso. No meio dessa guerra, no meio dessa aflição, é no meio que Ele vai visitar e vai dizer: não vai morrer, não vai tombar, não vai despencar, não vai descer os rios da vida, mas eu vou te preservar. O avivamento vai chegar no meio. Quantos acreditam nessa palavra? Diga glória a Deus. Eu quero chamar essas 4 moças lindas e preciosas de Jesus para vir à frente, reatar a aliança com Cristo, porque vocês também vão fazer parte desse avivamento. Jesus está muito perto de voltar e Ele conta com vocês para gastar todas as energias, todas as forças no reino de Deus. Cadê os missionários de plantão? A igreja tem que ficar atenta nesse momento. Você é um missionário, você vai lá, vai trazer, vai ajudar, vai se oferecer. Vamos lá, eu vou te levar. Você não vai sozinho não. Por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Jesus te chama hoje de volta para o altar. Aleluia. Irmão, o difícil é só vir a primeira. Quando vir a primeira, vem as outras 3 junto. Porque Jesus, quem trouxe vocês aqui hoje foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem é do altar não consegue viver fora do altar. Aleluia. Então Deus está falando com vocês hoje. Vem renovar a aliança com Cristo. Eu quero orar por você. Vem agora. Aleluia. É a melhor coisa que vocês vão fazer na vida. Aí talvez vocês estão aí sem uma congregação fixa, um destino. Aí vocês vão para cá. Vai congregar aqui. Se envolver no meio dessa juventude. Ter o acompanhamento pastoral, a visita, e Deus vai abençoar daqui a pouco a casa de vocês. Se o papai não é crente, se a mamãe não é crente, alguém na família, Jesus vai entrar lá, vai fazer a obra, e Ele vai usar vocês. Aproveita que essa palavra também falou ao coração de vocês e vem agora. Já está vindo a primeira, já está vindo a segunda e vai vir a terceira. Vem, aleluia. Olha que coisa linda, minha filha. É uma criança, uma pré-adolescente que está chorando, dizendo: Senhor, eu te quero. Ora, machore, calamaia. Aleluia. A palavra diz lá em Romanos, capítulo de número 9, versículo 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz lá em João capítulo 14, versículo 6. O Senhor disse: eu sou o caminho, minha filha. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você já conhece o Senhor, não viva mais nem
nenhum dia fora da presença dEle. O teu lugar é no altar, o teu lugar é na casa do Senhor. Aleluia! Eu quero cantar uma breve canção, só o coro dessa estrofe, porque o Espírito Santo está tocando no coração de mais alguém aqui agora. Você não vai voltar para casa como você chegou, você vai voltar melhor. Aleluia! Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. A igreja adora, a igreja clama. Filha, assim te diz o Senhor: eu sou o Deus do livramento. Eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que tu está mandando eu dizer para ela que tu é o Deus do livramento? O Senhor falou assim: porque por 2 vezes eu fechei a sepultura que Satanás abriu. Alamaia serecalabá. Eu fechei a sepultura que Satanás abriu, porque tu és preciosa e tu é do altar. E o Senhor te diz: eu amo a ti e amo a tua casa. E independente do que tenha acontecido, o Senhor te diz: eu te proporciono a partir de hoje um retorno à minha presença, uma vida na minha presença. Eu vou usar a tua voz. Ai, lamaço, eu vou usar a tua voz. Vou restaurar os dons que eu mesmo te dei, mas você não vai se perder. O Senhor está dizendo: eu estou tirando os complexos de inferioridade. Alguém diz que você não vai chegar, alguém diz que isso não é para você, e o Senhor te diz: você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço. Vem para o altar hoje, minha filha, vem reconciliar hoje. Aleluia, Ele te ama. E você, princesa, vem receber a oração. Vem com o pastor, vem comigo, vem, aleluia, oh glória. Não acredito que a senhora vai ficar sozinha aí, não. Você vai ficar sozinha, não, vem. Essa palavra foi forte, aleluia, o seu coração, oh glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, é tempo de dizermos para as almas que Jesus está voltando, que o melhor lugar é na casa de Deus, que o melhor lugar é na casa do Pai. Não tem alegria fora da casa do Pai, não tem gozo fora da casa do Pai. O melhor lugar é na casa do Papai, aleluia. Vocês podem dobrar o joelho de vocês? Pode? Vamos orar. Os obreiros estendem as mãos para cá. Como é seu nome, filha? Oi? Vitória. Olha nome bonito. Nome de Vitória. A Vitória vitoriosa. Aleluia. O seu? Emily. Que nome bonito, Emily. Parabéns. E o seu? Tayla, parabéns, Tayla. Deus abençoe vocês. Aleluia. Quero pedir para vir aqui também os nossos líderes de jovens, o Jobert, também a sua esposa, para ficar aqui com elas, porque vocês já vão pegar o nome, já vamos anotar o telefone, visitar, trazer para cá, inserir no meio da nossa juventude. Irmãos, você está percebendo o que Deus está fazendo? Tem algo muito bonito para a gente viver aqui nesse tempo. Aleluia, e Deus vai usar é nós mesmos, aleluia, louvado seja Deus. Olha só, esta jovem aqui, filha da irmã Lene, eu esqueci já o nome dela. A irmã Lane está aí cheia do Espírito Santo, voltou para Jesus esses dias e já está evangelizando. O marido dela, o Alessandro, falou: pastor, por motivo do trabalho hoje eu não vou conseguir ir no culto, mas eu vou vir para a oração, pastor, daqui a pouco eu estou na oração. Jesus está fazendo grandes coisas nesse lugar. Atente-se, por favor, e seja inserido nesse tempo maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, está aqui essas 3 jovens preciosas para ti, Senhor. Elas estão agora nesse momento pedindo perdão pelos pecados, porque nós todos somos pecadores, nós todos erramos, Senhor. Se não fosse a tua graça e nem a tua misericórdia, que é a causa nós sermos consumidos, nem aqui nós estaríamos, mas o teu amor nos alcançou, a tua graça nos cobriu, e nós te pedimos agora, Senhor Jesus, vem agora, meu Pai, restaurar esse altar, vem agora liberar o perdão, abraça elas, Espírito Santo, agora com um abraço de perdão, com um abraço de amor.
Senhor, blinda elas com o teu Espírito Santo, e aquelas que querem renovo espiritual, porque elas são do altar, renova elas agora, renova elas agora, renova elas agora. Saramaia, Calamachore, Elabacandarabachuri, Micandará. Jesus está renovando alguém aqui essa noite. Uri, Calabachore, Micalabá. Jesus, Jesus, esse nome tem poder. Jesus, esse nome tem poder. O Senhor está devolvendo a ti agora os dons espirituais. Aleluia. Você vai voltar a cantar na igreja de novo. Vai voltar a adorar a igreja. Alaba, em nome de Jesus de Nazaré. E quantos estão felizes por isso, diga amém. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória a Jesus. Vocês podem levantar, queridas. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Aqui vai ser a igreja que vocês vão congregar agora, tá bom? Aleluia. Aqui, me ajude a discipular elas, viu? É prima, olha só, a família. Eles estão trazendo a família. Olha, Marlene, que maravilha. Conheceu hoje. Aleluia. Já está aqui, que maravilha. Você vai vir, viu? Continue vindo para casa de Deus. Deus tem um plano na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, só um aviso que a gente já impeta as bênçãos apostólicas, tá? Passamos um pouco do tempo, mas ninguém vai reclamar, porque nesse exato momento tem uma alegria muito grande no céu por essas vidas, e aqui não é diferente. Queridos, antes de ontem na oração aqui, eu estava orando e eu senti um negócio assim queimando no coração, para a gente fazer uma pequena alteração na programação da Semana Missionária, mas é uma programação melhor. Eu senti de Deus a gente fazer uma vigília sexta-feira. Encerrar a campanha com uma vigília, de 9 à meia-noite. A vigília não é até a noite toda, mas a gente vai engrenando aí as marchas devagarzinho e vamos começar. Não vai ter culto, né? Falei com a nossa líder de oração, mas não vai ter culto. Então os irmãos fiquem mais à vontade aí, mas vamos chegar pontualmente 9 horas. Deus tem algo especial para nós aqui. Amém? O pastor Edmilson está convidado com a congregação Gênesis, possivelmente estará conosco, também o pastor Adagels. Nós vamos estar aqui fazendo o encerramento. Nós vamos ter momentos de oração de joelhos dobrados, momento de clamor, louvor e adoração a Deus. A juventude em peso aqui para cantar. O Cidiração também vai cantar, tá bom? Está vindo um músico, um tecladista lá do Bequimão, o irmão vai vir aqui também para nos ajudar no louvor. Aleluia, e vai ser uma bênção para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, tá bom? Vai ter também a ministração da palavra, até amanhã sai o cartaz aí nos grupos, nas redes sociais, vai ser uma bênção. Quem vai vir aqui, se Jesus permitir, quem vai estar? Diga amém. Você que está com saudade de uma vigília daquela, abençoada, Jesus vai batizar aqui com o Espírito Santo, irmão. Nós estamos jejuando, estamos orando, traga o seu filho, criança, adolescente, jovem, venha, você que não é batizado com o Espírito Santo, venha pedindo, Senhor, eu quero ser batizado nessa vigília. Ele vai batizar aqui sexta-feira. Você crê nisso? Amém? Então estenda assim as suas mãos. A oração começa daqui a pouco, né? 10 horas, só falta 45 minutos. Quem for em casa dá tempo, quem não for já fica. Mas vai dar tudo certo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, todos digam amém. Quem diz amém, aperte a mão de alguém e diz assim, Jesus te ama. E eu também. Aleluia. Próxima quarta. Já está na escala.